todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Jardim Olímpico, a qual nós vamos passar a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título esse trimestre, A Igreja Eleita. E hoje a lição de número 11 nos diz atributo da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Você que tem sua revista, que queira acompanhar, é a lição de número 11. Você que não tem, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, o verso 1 de Efésios capítulo 4 nos diz assim, é o texto áureo desta lição: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Diz assim: Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vocação. Colossenses 1 e 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, guardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroboramos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Nós vemos que no Evangelho de João, capítulo 17, o próprio Jesus falando que a unidade, que seja um só no amor. Essa é a vontade de nosso Deus, essa é a vontade para que a igreja se torne uma só, unidas em amor a Cristo Jesus, porque Deus é amor, e se nós estamos em Deus, nós temos amor, e se nós temos amor, nós temos unidade na igreja, um só. E nós estaremos estudando essa lição que tem o objetivo geral de mostrar a unidade da igreja em Cristo, é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. E nos tópicos nós estaremos, tópico 1, explicando a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. No tópico 2, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. No tópico 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias, não só com as minhas, com as suas, mas com as falhas alheias. E no tópico 1, nós vamos estudar aqui: para haver unidade é preciso humildade. Veja que a vontade de Deus é que tenha unidade, mas para isso tem que ter humildade. E nesse tópico nós temos dois
3 subtópicos: o modo digno de viver cristão, a verdadeira humildade, a humildade e a verdadeira humildade. Esses 3 tópicos nós estaremos aprendendo da palavra de Deus. A humildade é uma virtude indispensável para fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Veja que aqui nós vamos estudar um alicerce para a igreja, e a igreja tem que ser alicerçada. Aquele que não faz o seu alicerce da sua casa na rocha, ele faz na areia, pode cair, mas aquele que fica alicerçado na rocha, com certeza vai ficar firme, constante na obra do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que nós, crentes no Senhor Jesus, nós temos que fazer algo, não somente expressar, mas fazer, porque essa é a vontade de Deus. Nós vemos em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós não temos que ser o que falamos, mas o que nós fazemos. Nós somos o que fazemos, não o que falamos. Às vezes eu falo coisa bonita, mas não faço nada de bonito. Então nós temos que fazer algo de bom. Essa é a vontade de Deus, não que falamos, mas que façamos. Nós temos que pôr em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda colocar. O subtópico 1 diz assim: o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a vossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Nós vemos aqui que para a igreja estar unida, ela tem que estar humilde. Ela tem que ser humilde. A igreja não pode ser exaltada. Nós vamos ver no subtópico 2, o que é humildade. Mas aqui nós vemos a humildade, ela não pensa em si só, ela pensa nos outros. Às vezes eu e você, nós fazemos um relato da nossa vida e nós esquecemos que existe o nosso irmão, a nossa irmã, que depende de mim, depende de você, depende das nossas orações. Então não é pensar só em si, é pensar menos em si e pensar na unidade no seu irmão, porque o céu é só um, para onde todos nós vamos. E aqui nós vamos já ver o nível da unidade, né? O nível de unidade com Deus e com os irmãos. Se nós queremos morar no céu, nós temos que estar em comunhão com Deus e também em comunhão com os nossos irmãos, pois assim nós vamos caminhar para o céu. E isso nos mostra a nossa vocação, como nós devemos andar, a nossa maneira de viver. Mas o que é humildade? Subtópico 2. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Jesus,
quando ele veio, ele já se tornou humilde, que ele se deixou a sua glória e veio estar comigo e com você neste mundo, porque ainda ele está com a igreja, foi morto e ressuscitou. Então ele deixou a sua glória, ele se tornou humilde, se tornou como um ser humano, tendo que provar, passar fome, necessidade, frio e muitas vezes o desprezo, mas em nada ele negou a sua fé, em nada ele negou a vontade a qual ele veio fazer. E a vontade a qual ele estava servindo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós questionamos a nossa vontade, o nosso querer, a vontade do nosso irmão, e sabemos que nós estamos aqui para agradar a Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas o que nós temos que fazer é a vontade de Deus. Jesus muitas vezes não fez a vontade daqueles religiosos, não fez a vontade do povo, nem mesmo da sua família, mas ele fez a vontade de Deus. É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus. E na humildade, a humildade não é aparência só, não é aparência. Tem pessoas que até aparentam ser humilde, mas se você for conversar com a pessoa, muitas vezes o orgulho, a vaidade, a arrogância toma conta da pessoa. Então nós temos que ser humildes de espírito e nós temos que ter humildade projetada em nossos corações. Nós vemos que nós, ao julgarmos uma pessoa, nós julgamos pela aparência. Muitas vezes, quando vemos alguma pessoa, nós já queremos analisar e dizer o que é aquela pessoa, o que ela faz e a maneira como ela se comporta. E nós olhamos a aparência, mas Deus não olha a aparência. Deus olha o coração e olha aquilo que está dentro da pessoa. Se nós formos ver, quando Davi foi ungido a rei, Samuel, se fosse olhar pela aparência, de maneira nenhuma ia ungir Davi. Mas é Deus quem olha, é Deus quem faz, é Deus quem capacita. Muitas pessoas parecem ser humildes, mas não é. Outras que nem tanto parecem não ser humilde, mas conversando com a pessoa, conhecendo a pessoa, nós vemos que há humildade. A humildade não está ligada a poder aquisitivo, a estudo, a grau de conhecimento, de maneira nenhuma. Uma pessoa rica pode ser humilde, como uma pessoa bem miserável pode ser orgulhosa. Nós vemos pessoas que não têm nada, mas não querem aceitar Jesus, e pessoas ricas que são tementes a Deus. E nós vamos ver que a humildade é um grande privilégio para o crente ser humilde. E nós vamos ver no subtópico 2, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Aqui nós vemos que a verdadeira humildade vem através do Espírito Santo de Deus. Não é você, não é eu, não é nós, mas é o Espírito Santo que faz em nós. Mas ele só faz se nós dermos liberdade para que ele trabalhe na nossa vida. Ora, se nós tratamos do fruto do Espírito, o fruto precisa de alimento, precisa ser regado, precisa ser cuidado para que gere fruto. Toda árvore precisa ser cuidada. E o fruto do Espírito, mesma coisa. A pessoa, muitas vezes, a pessoa não é humilde porque não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Não deixou que ele seja transformado e moldado pelo caráter de Deus. E se nós vemos aqui a importância da humildade, em Provérbios 15, no verso 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Uma pessoa humilde vai ser honrada, mas uma pessoa
que não tem humildade, de maneira nenhuma vai ser honrada. Isso até ao contrário. O Provérbios 16, no verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a ruína. Você não quer ser arruinado? Então você tem que ser humilde. Humilde como Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim nós vamos aprender da palavra de Deus e vamos ser humilde perante Deus. No tópico 2, nós vamos aprender: para haver unidade é preciso mansidão. No tópico 1 nós aprendemos que sem humildade não há unidade. Para que haja uma pessoa para unir com outra pessoa, tem que haver humildade. Nós vemos que a vontade de Deus é que o povo vive unido. Veja que até num casamento, se uma pessoa, se não tiver humildade em ambos os cônjuges, não há união, e muitas vezes há briga, há conflito, e um quer passar por cima da autoridade do outro, e um quer ser mais que o outro. E na igreja, no nosso meio social, na família, na escola, em todos os setores, nós temos que ser humildes. Quando há humildade, há um desejo de uma pessoa se conversar, se conectar com outra pessoa. Porém, a pessoa orgulhosa, ninguém quer ficar perto, porque só ela tem razão, só ela sabe, só ela faz e ela conhece. Então a humildade precede a honra, e a humildade é uma das características que faz com que a unidade da igreja seja perfeita. Tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. O que você está promovendo em seu meio, em sua vivência? Eu faço essa pergunta: você está promovendo a mansidão? Alguém olha em você e vê uma pessoa mansa ou não? Às vezes nós olhamos pessoas e falamos assim: eu sou manso, eu tenho mansidão, eu tenho paciência, eu tenho ternura, gentileza, cortesia, que assim vem dizendo, eu tenho, mas não pode mexer comigo, senão acaba isso. Ora, então não foi transformada por completo essa pessoa. Toda pessoa que recebe elogios, que recebe coisas boas, é mansa. Porém, as pessoas, quando são criticadas, quando são zombadas, muitas vezes ela não consegue ficar quieta, e aí ela promove, em ser de mansidão, ela promove divisão. E o que Jesus está dizendo aqui? Que nós temos que promover a paz. Eu e vocês fomos chamados para promover a paz. Não fomos chamados para ser juízes, não fomos chamados para ser promotores de discórdia e de guerras, mas promovermos a paz. Primeiro subtópico diz assim: a mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando uma pessoa muitas vezes chega na igreja, às vezes tem uma visão diferente do que é uma igreja. Elas pensam, quando chegou na igreja, fala: eu já estou no céu, ali vai ser mil maravilhas, ali vai ser bênção, só bênção, bênção, bênção. É uma bênção sim estar na igreja, mas muitas vezes, quando nós estamos na igreja, nós vemos pessoas que não são uma bênção na igreja.
E glória a Deus por isso, porque está vindo para a igreja. A igreja é um hospital, hospital espiritual de Cristo. Aqui tem pessoas que trabalham para que essas pessoas sejam transformadas. Porém, tem pessoas que trabalham e tem pessoas que dão trabalho na igreja. E glória a Deus por isso, por as pessoas que trabalham, e glória a Deus por as pessoas que dão trabalho. Porque aqui nós estamos preparando essas pessoas para que vão ao céu, para que possam morar no céu. Ora, depois de preparar essas pessoas, ou elas vão para o céu, ou elas vão trabalhar para que outras pessoas estejam alcançando o céu. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você: você trabalha na igreja ou você dá trabalho na igreja? Ou você já está pronto para ir para o céu ou já quer que Jesus recolhe você? Às vezes nós ficamos, muitas vezes, entediados e nós não sabemos o que queremos. Imagine Deus. Deus olha e fala: mas essa pessoa reclama e clama da igreja, então acho que eu vou ter que recolher ela já está pronta, eu vou para o céu. Mas tem pessoas que já estão prontas, mas elas querem trabalhar para a igreja, trabalhar com aqueles que dão trabalho. Aqui tem pessoas que vão ser recrutadas aqui, que vão dar trabalho para mim, vão dar trabalho para você, mas em tudo isso eu louvo a Deus, porque é para isso que Deus comissionou a igreja, para que nós possamos tratar dessas pessoas que dão trabalho, para que elas um dia possam alcançar a Deus, para que elas possam alcançar, e se não for a hora de alcançar, que ela esteja trabalhando na obra do Senhor, promovendo a mansidão. E às vezes, muitas vezes, damos mais trabalho do que trabalhamos na igreja. Mas dia a dia nós vamos transformando. Se você é um que trabalha, que Deus abençoe você, continue trabalhando na obra do Senhor. Se você dá trabalho, continue vindo na igreja, porque uma hora você vai trabalhar com outras pessoas que sabem menos, que faz menos, que são mais fracos que eu, que você. Aí você sim vai trabalhar e vai fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus e estejam preparados para ir para o céu. Nós vamos agora ao subtópico: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve-se ao autocontrole enquanto era injustamente caluniado, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Aqui nós vemos dois exemplos: Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, que diante das acusações de calúnia, ele se manteve manso. É por isso que eu e você, nós temos que nos manter manso diante da acusação. Moisés bem podia ter desistido daquele povo a qual ele estava liderando, levando aquele povo à terra prometida, mas não, ele era manso e queria que aquele povo chegasse à terra prometida, e aí ele promoveu a mansidão. Ele não guardou rancor quando foi atacado. E às vezes, eu e você, quando somos atacados, nós guardamos rancor. E eu quero dizer para você que isso é prejuízo para mim, é prejuízo para você. A Bíblia diz que o rancor é um veneno, e ele mata a mim e a você. Ele não vai matar aquela pessoa que caluniou você, que prejudicou você, mas vai matar a nós mesmos. Por isso nós temos que deixar o rancor de lado, deixar as calúnias de lado e servir com mansidão aos outros. Existe um ditado que é melhor nós termos uma ferida no joelho do que uma mancha no coração. É melhor nós estarmos orando por essa pessoa do que nós guardarmos um rancor, uma mancha, um pecado em nosso coração, porque aí nós não temos um coração puro e aí nós arriscamos não ir para a mansão celestial. Então é melhor deixar esse veneno fora. Alguém caluniou você? Ore por ele, perdoe ele, para que assim não venha essa mancha estar no seu coração. Isso que nós podemos fazer. Não é quando o irmão fala de você, quando fala
algo, muitas vezes que é mentira, deixa. Você tem que dar conta para Deus, e Deus conhece tudo quanto está se passando. Não se preocupe com a justiça, com aquilo que vai ser. Muitas vezes nós queremos imputar injustiça com as nossas próprias mãos, e não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Moisés, por muitas vezes caluniado, muitas vezes humilhado, um homem como eu, como você, liderando um povo, um povo rebelde, que não poderia sair. Ele saía um pouquinho, subia no monte, quando voltava o povo já estava rebeliado, fazendo as coisas que não poderia fazer. Vejam que quando ele chega diante de Deus, no Monte Sinai, ele conversando com Deus, Deus fala com ele, o teu povo, e aí Moisés fala, não é o meu povo, é o seu povo. Aí ele fala, não, é o teu povo, é o meu povo. Aí Deus fala, se fosse meu povo, não estava fazendo ídolo, não estava tendo idolatria, não estava desobedecendo. Mas aí Moisés, temente aquele povo, ele intercede para aquele povo, para que aquele povo seja perdoado e para que Deus venha a abençoar. Esse é um sinal de mansidão. O que eu estou fazendo quando eu sou caluniado? Eu estou orando, estou intercedendo, estou colocando diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo para que Deus venha ter misericórdia dele. Quero dizer para você que ele precisa mais de Deus que você, e você está trabalhando na obra do Senhor, então você tem que ajudar essa pessoa, que muitas vezes ela está falando, mas não sabe o que está falando. Eu já fui assim, você já foi assim, então nós temos que cuidar daqueles que não sabem o que estão falando e o que estão fazendo. Foi assim que Jesus disse, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoa, porque não sabem o que falam. Essa é a função da igreja, é perdoar, é tratar com mansidão o nosso irmão e a nossa irmã. A verdadeira mansidão, subtópico 3. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não reivindicam os maus tratos sofridos, não se apressam em omitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata de submissão do homem, para que Deus e sua palavra e a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. A verdadeira mansidão. O que você está fazendo na obra do Senhor? Eu não faço nada porque eu não quero fazer nada, porque eu tenho medo de errar. Ora, eu erro, todos nós erramos. Perfeito é Deus, igreja perfeita é no céu. E muitas vezes nós fazemos e não agradamos. É lógico que não agradamos a todos. Ninguém vai agradar a todos. O próprio Jesus não agradou nem a sua família, mas agradou a Deus. O importante é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E não temos que ficar questionando a questão de elogios e críticas e reclamação. Porque quando você faz algo, alguém vai elogiar você. Isso é muito bom, a gente fica até contente. Mas alguém vai reclamar também. Isso muitas vezes me entristece. Muitas vezes as pessoas desanimam. Mas o que eu venho trazer para você nessa aula? Não temos que estar ligado em reclamações nem elogios. Se é um elogio, nós achamos que nós já somos o bom e nós somos o melhor e podemos fazer. Não, nós temos que sempre nos espelhar em Jesus e fazer a sua vontade. E é para isso que nós somos igreja, para isso que nós somos manso. Não devemos dar espaço para ressentimento quando nós somos questionados e quando muitas vezes somos criticados por aquilo que nós fazemos. É lógico que nós não vamos agradar a todos, nós não vamos fazer o gosto de todos, mas o principal gosto é o do Senhor Jesus, é das Sagradas Escrituras, e com mansidão. E uma pessoa que tem mansidão, ela tem submissão. É impossível uma pessoa ter mansidão sem ela ter submissão a alguém, sem submissão à autoridade delegada, a submissão aos seus pais, submissão à igreja, submissão às autoridades
à polícia, ao juiz, então nós temos que ser submissos a isso, porque se nós não formos submissos a isso, como que eu vou dizer que eu tenho mansidão em meu coração, se eu não sou submisso a ninguém? Ora, se chegou uma ordem, eu tenho que obedecer essa ordem, então eu tenho que ser submisso a alguém, eu tenho mansidão para obedecer, mas muitos não têm essa mansidão. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Muito bem, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que deu essa liberdade para você. Você pode fazer, pode continuar fazendo, pode começar a fazer agora. A maneira que Deus é bondoso, Deus deu essa liberdade para você fazer. Mas se você quer morar no céu, eu falo para você, reflita nesse pensamento e pense. E tente ter uma mansidão. Aqui está a igreja do Senhor, aqui tem obreiro, tem mulheres e homens de Deus para aconselhar, para orar junto com você e aconselhar para que você possa ter essa mansidão. Essa mansidão não vem sozinha, não vem só do teu esforço, mas vem da liberdade do Espírito Santo de Deus que age na minha e na sua vida. E o Espírito Santo de Deus comissionou essa igreja e deu autoridade para essa igreja, para que essa igreja ensine, pregue a palavra de Deus, para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo e temos mansidão em nosso coração. E a pessoa que tem mansidão, ela tem que ter domínio próprio. Ora, é mais fácil às vezes, Provérbios, que é mais fácil nós dominar uma cidade inteira do que dominar a nós mesmos. Quantas vezes nós queremos fazer algo, mas não fazemos? Eu brinco sempre com as pessoas que gostam de um corpo bonito, que não é pecado, ser bonito, bonita, não é pecado fazer dieta, mas a pessoa promove uma dieta, mas sempre para amanhã, e amanhã passa depois de amanhã, e depois da manhã, e não consegue fazer. É assim a nossa vida. Muitas vezes nós não temos domínio próprio e queremos fazer a obra de Deus e queremos ser mansos. A mansidão tem que ter o domínio próprio. Às vezes nós queremos dominar o nosso irmão, a nossa irmã, queremos dominar o obreiro, o pastor, o nosso líder, mas nós não dominamos nem a nós mesmos. Como é difícil nós dominarmos a nós mesmos e nós queremos dominar os outros e impor regras para que os outros venham a seguir os nossos pensamentos, a nossa conduta e o nosso modo de pensar, de falar. Então, para ser manso, nós temos que ter submissão e domínio próprio. Domine a si mesmo. É a melhor coisa. Aquele que vence a si mesmo, que vence o pecado, ele fez uma grande batalha, ele teve uma grande vitória vencendo a si mesmo. O subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento de conciliador a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolver a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia. Em lugar do sentimento faccioso, eles apresentaria um espírito manso e conciliador. Dentre a mansidão, nós vemos aqui que nós temos que ter uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Aparece a adversidade? Sim, aparece a adversidade. Fulano falou de ciclano, ciclano falou de fulano. O que eu tenho que fazer? Promover a conciliação, promover a pacificação, a paz. É para isso que eu e você fomos chamados. Nós não temos que levantar feridas ou calúnias, ou mesmo que seja verdade. Mas é uma verdade, o que tem que falar a verdade? Você está disseminando a guerra, você está disseminando um conflito entre pessoas. E é para isso que você foi chamado? É para isso que eu fui chamado? Não. Nós não fomos chamados para isso. Uma pessoa, nós fomos chamados para ter mansidão. Se nós temos mansidão, nós temos que interceder por aquelas pessoas. Como Jesus aqui intercedeu por mim, por você, pela igreja do Senhor, Moisés, que é o exemplo que temos aqui, ele intercedeu por aquele povo. Aquele povo estava errado? Estava errado. Sim, ele estava errado, estava fazendo
bezerro de ouro, fez muitas coisas, murmuraram muitas vezes, mas de maneira nenhuma Moisés deixou a sua mansidão de lado. Ele sempre intercedeu por aquele povo com mansidão, fazendo a pacificação entre Deus e aquele povo. É para isso que existe a igreja. A igreja liga você e eu, liga no céu. O que estiver ligado aqui vai estar ligado no céu, porém o que estiver desligado aqui está desligado no céu. A igreja é um instrumento que Deus deixou na terra com autoridade de carimbar passaporte para ir para o céu. Muitas vezes pessoas, eu vou para o céu, mas não quer fazer parte da igreja, porque a igreja tem pessoas erradas, porque tem pessoas que pecadoras, pessoas que briguentas, pessoas caluniadoras, pessoas que não pagam suas contas, pessoas que cometem inúmeros pecados. Mas eu quero dizer que é essa igreja que Deus deu autoridade para que pessoas sejam transformadas e pessoas vá para o céu. Não, a igreja perfeita é no céu. Por isso que nós temos que trabalhar em prol da unidade, não trabalhar em prol de divisão. Deus não trabalha com divisão e subtração. Deus trabalha com soma e multiplicação. Essa é a matemática de Deus. Se você trabalha com divisão, você não está formado em matemática espiritual, em matemática da igreja. Você está formado em matemática de divisão, não é da igreja, nem é de Deus, nem está caminhando para o céu. O trabalhar é unir em Cristo as pessoas. Unir em Cristo. Por quê? Muitas vezes existem casais até unidos, mas não estão unidos em Cristo. Por que não estão? Ananias e Safira estavam unidos na mentira, não unidos em Cristo. E o que aconteceu? Os dois foram fadados ao fracasso. Morreram por suas mentiras. Então nós temos que estar unidos, sim, unidos, mas unidos com a igreja. Se existe uma união, a união com a igreja. Você tem união com seu irmão, mas tem que estar unido com a igreja. Tem pessoas que têm união com pessoas fora da igreja, mas não une com pessoas da igreja. Ele não tem comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, e tem comunhão com outras pessoas do mundo. Não é errado ter comunhão com pessoas, não é errado ter amizade com outras pessoas que não conhecem a Cristo, mas nós temos que ter união e comunhão com os que estão aqui, os domésticos da fé, os que estão na igreja do Senhor. Nós vemos que existiu a construção da Torre de Babel. As pessoas se uniram para construir algo que não era da vontade de Deus. E existe uma união mundana que assim se formou. E o que Deus fez? Não quero que faça. E Deus misturou aquele povo através de línguas diferentes. E o povo não pôde mais se entender entre si. Por quê? Porque Deus quer uma união, mas que seja estabelecida na igreja, na comunhão um com os outros. Essa é a união que Deus quer. E para que haja união tem que ter mansidão. Que você seja um promotor de mansidão na sua igreja, no seu lar, no seu trabalho e aonde quer que você esteja. E no último tópico, o tópico número 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim libera o perdão aos ofensores. Ora, aqui nós vemos que o perdão é um exercício da longanimidade. Eu quero ser longânimo, eu quero ser paciencioso e esperar no Senhor. Esperei no Senhor, né? E muitas vezes nós falamos, mas muitas vezes nós queremos assim, apressa-se, Senhor. Nós queremos as coisas rápidas, da maneira nossa, da maneira que nós queremos. Não é da maneira de Deus, mas da nossa maneira de agir. E aqui o que nós vemos aqui, para ter unidade na igreja, tem que ter a longanimidade. E a longanimidade tem que ter o perdão. E nós vamos ver aqui o primeiro subtópico: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito, desenvolvido no crente.
Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros e a adversidade da vida. São o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo. Longanimidade. Longanimidade é tolerância, é paciência e constância. Muitos não têm paciência, ele quer na hora. E muitas vezes, quando é afligido, ele quer que tudo seja resolvido da maneira que ele quer, na hora que ele quer. E muitas vezes há pessoas que não controlam o seu coração, não controlam o seu falar, não controlam nem a rede social a qual ele está inscrito. E ele coloca tudo aquilo que ele pensa, que ele acha, o que está no seu coração. E nós devemos aqui ser longânimo. Existem pessoas mais fracas? Existe. Existem pessoas mais fortes? Existe. E um precisa do outro. O mais forte para sustentar o mais fraco. E o mais fraco para que seja sustentado para o mais forte. Qual classe você pertence? A classe do mais forte ou a classe dos mais fracos? Se você é mais forte, você tem por obrigação de sustentar e apoiar o seu irmão. Se você é mais fraco, procure auxílio com o seu irmão. É sinal de humildade procurar auxílio. É sinal de humildade auxiliar o seu irmão que é mais fraco. E sempre liberar o perdão. Isso é um fruto do Espírito. Tudo isso que nós estamos estudando, e vamos continuar estudando as outras lições, tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem que ser regrado. E a Bíblia diz, não são os frutos, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é dividido em vários, vamos dizer assim, se fosse uma laranja, é vários gomos. O primeiro gomo é o amor. Sem ter amor, você não consegue ter os outros frutos do Espírito. É os outros gomos do Espírito, né? Que é mansidão, temperança, longanimidade. Então, vários outros você não consegue, porque você tem que ter amor. Tendo amor, você tem Deus, porque Deus é amor. E nós temos que, no fruto do Espírito, nós temos que saber perdoar as pessoas. Como é difícil, muitas vezes, nós perdoarmos as pessoas. Nós queremos tratar da maneira que nós achamos que devemos tratar e esquecemos que o perdão é o maior milagre que Deus opera em mim e em você. Quando nós liberamos o perdão e sermos pacientes na tribulação e tardios no irar-se. Foi caluniado? Está passando uma aflição? Está passando dificuldade? Espera em Deus, seja paciente em Deus. Não fique irado, não fique zangado. Muitas vezes quer descontar algo, quer que isso seja feito dessa maneira, daquela maneira, não. Entregue na mão do Senhor, Ele vai dar conta de tudo isso. O subtópico 2 diz assim, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Suportando uns aos outros. Então, aquele que pode mais, suporte mais. Eu falo que aqueles mais fortes carregam uma carga maior, os mais fracos vão carregar uma carga menor. Cada um tem a sua cruz, e quem deu essa cruz foi Jesus. Se Ele deu nesse tamanho é porque é essa que você vai ter que suportar, é essa que você vai ter que carregar. E o que é suportar os irmãos? Suportar os irmãos não é somente ter paciência, ter moderação, né, não maltratar. Suportar irmão quer dizer dar suporte. Os irmãos vão fazer um evento, os jovens vão fazer um evento, vão fazer uma palestra, as irmãs vão dar suporte para os jovens, elas vão cuidar da cozinha, vão cuidar da limpeza, vão cuidar de servir. Isso é suportar os irmãos.
Às vezes eu e você, nós não queremos dar suporte para ninguém. O irmão faz uma campanha de oração, eu não vou orar. Que suporte você está tendo? Que você não está suportando o seu irmão, não está dando suporte para a obra que ele está fazendo. Ora, aqui é uma igreja, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, e o corpo é formado por vários membros, e um membro depende do outro, e assim é esse suporte. Então, você ajuda o irmão, ou você, não vou fazer nada, aqui eu não preciso fazer nada, não fui chamado para fazer nada. Eu quero dizer para você que você foi chamado sim, para dar suporte à igreja do Senhor, e a igreja do Senhor tem serviço para todo mundo. Se você quer trabalhar, quer ajudar, nos procure os irmãos, procure as irmãs, os obreiros, com certeza você vai poder ajudar o seu irmão, dar suporte. Quando alguém promove algo, eu quero ajudar, eu quero dar suporte nisso. Muitas vezes eu não estou vendo, o pastor não está vendo, a dirigente não está vendo, o dirigente não está vendo, mas Deus do céu está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Muitas vezes nós esquecemos e deixamos sem ajuda o nosso irmão, e às vezes ele tem que carregar um fardo sozinho, e sendo que você poderia ajudar e dar suporte. Isso é suportar uns aos outros. O terceiro subtópico, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é a virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. O que tem que ter aqui? Amor. O perdão é premissa, né? Perdão é como premissa do amor. Se eu tenho amor a você, eu vou perdoar você. De maneira nenhuma que você ofendeu a mim, de maneira nenhuma eu vou imputar como prejuízo. Eu vou perdoar e orar você. Isso é perdão, isso se faz com amor. A tolerância, né? Ardentemente um com os outros, não deixando que há divisa e disputa. Como nós falamos, quando há uma promoção, uns fazem uma promoção, aí vem o outro que quer fazer a promoção melhor que o outro, e muitas vezes quer fazer disputa. Não, nós temos que sempre nos pôr à disposição daqueles que querem fazer a obra do Senhor, suportando, dando suporte, amando, perdoando aqueles que fizeram errado, muitas vezes errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Então eu erro, você erra, mas nós temos que suportar e dar perdoando, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Por isso que nós temos que perdoar. Essa é uma questão enfática que não podemos deixar de relatar. Você só é perdoado quando você perdoa alguém. Se você não perdoa, você não pode perdoar. Então, quem tem bênção, dá a bênção que tem. Quem não tem para dar, não vai dar nada. Mas você que tem a boa intenção, você que tem a bênção do perdão, da oração, você que tem intenção de trabalhar para o Senhor, trabalhe para o Senhor, suporte o seu irmão, abençoe o seu irmão. Isso é que dá. Muitas vezes nós vemos pessoas que querem dar o que não tem. Então, uma pessoa que tem amor no coração, ela vai dar amor. Uma pessoa que tem ódio, ela só pode dar ódio, porque ela não tem amor. Mas vindo à igreja, ela vai adquirir amor e ela vai passar esse amor para frente. Nós vamos estar lendo a conclusão já. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gera os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome do Senhor Jesus é glorificado. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Por isso nós vamos viver em unidade, com mansidão, longanimidade, temperança e humildade. Assim nós vamos fazendo a vontade do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe a todos, você na sua casa, você no seu lar, você que está participando dessa live ou está assistindo depois. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que isso sirva de instrução e alimentação, porque tudo aquilo que nós vivemos, um dia nós vamos prestar conta ao Senhor Jesus. Por isso eu peço que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.